Me deram o pior quarto na viagem em família. Eles não sabiam que eu era dona do hotel. Decidi permanecer em silêncio e observar mais uma reunião familiar anual. Era uma tradição que minha mãe fazia questão de manter, embora para mim sempre significasse um fim de semana de comparações e comentários cruéis. Este ano não seria diferente, com exceção de que o luxuoso hotel onde nos hospedaríamos agora era de minha propriedade, graças à herança que meu avô me deixou em segredo há 6 meses. Quando cheguei ao saguão do Hotel Miramar, meu coração estava acelerado. Observei como minha irmã, a favorita da família, foi recebida com abraços e sorrisos por todos. Ninguém notou minha presença até que minha mãe me viu e franziu a testa. Pensei que você não viria, Carmen, meu filho. Sem sequer disfarçar a decepção, respondi com um sorriso que não chegou aos olhos. Eu não perderia nossa reunião de família por nada no mundo. Meu cunhado Roberto, marido da Lucia, me olhou de cima a baixo avaliando minha roupa. Como sempre, parece que o negócio de design gráfico não é tão lucrativo assim, né? Comentou com um sorriso debochado. Se ao menos eles soubessem, minha pequena empresa agora era uma agência respeitada, com clientes internacionais. Mas nunca me incomodei com os julgamentos dele. O que mais me doía era o segredo daquele hotel 5 estrelas. Com seus jardins e vista para o mar, agora ele era meu. Meu avô sempre enxergou em mim algo que o resto da família ignorava. Já distribuímos os quartos, anunciou minha mãe, enquanto o gerente, Miguel, entregava as chaves. Minha irmã e o marido receberam a suíte presidencial com vista para o mar. Meus pais, uma suíte. Meus primos, bons quartos. E eu, Carmen, ficaria no quarto 108, no segundo andar, ao lado da lavanderia, o menor e mais barulhento do hotel. Todos trocaram olhares, alguns envergonhados, outros com diversão mal disfarçada. Miguel, o gerente, pareceu desconfortável. Senhora, poderíamos procurar outra opção para a moça? Ele começou, mas minha mãe o interrompeu. Não é necessário. A Carmen é simples. Não precisa de luxo. Como quiser, respondeu Miguel, me lançando um olhar preocupado. Ele sabia quem eu realmente era, mas havíamos combinado manter meu papel de dona em segredo durante esse encontro de família. Tudo bem, Miguel, falei com calma. O quarto 108 será perfeito. Peguei a chave e fui até o elevador, sentindo os olhares da minha família em minhas costas. No caminho, ouvi minha prima Daniela sussurrar. Como sempre, a Carmen se contenta com as sobras. O quarto era exatamente como eu lembrava, pequeno, com uma janela voltada para a área de serviço e o ruído constante das máquinas de lavar. Sentei na cama de solteiro e respirei fundo. Eu não estava ali para confrontar minha família ou humilhá-los revelando que era dona. Estava ali para entender por que, depois de 30 anos, ainda me tratavam como a menos valiosa. Naquela noite, durante o jantar de boas-vindas no restaurante do hotel, minha família ocupava a melhor mesa. Minha cadeira estava parcialmente escondida atrás de uma coluna. Eles pediram os pratos mais caros do cardápio. Eu pedi uma salada simples. Não pode pagar algo melhor, Carmen? Ironizou meu pai com uma mistura de deboche e pena. Podemos te convidar, se quiser. A salada está ótima, obrigada, respondi, preservando minha dignidade. A conversa, como sempre, girava em torno das conquistas de Lucia, sua recente promoção no banco, sua nova casa num bairro exclusivo. Nossa Lucia sempre soube o que queria, disse minha mãe com orgulho. Diferente da Carmen, que desperdiçou a vida com esse negócio de desenho. O chefe veio à mesa para cumprimentar os hóspedes pessoalmente. Quando me viu, fez uma pequena reverência que não passou despercebida. A salada estava do seu agrado, senhorita Carmen? Perguntou com respeito. Deliciosa, Antônio. Obrigada, respondi. Minha família me olhou de forma estranha. Você conhece o chefe? Perguntou surpresa. Já se encontraram antes? Respondi vagamente. A verdade era que eu havia contratado Antônio pessoalmente 3 meses antes, depois que meu avô me deixou o hotel. A noite continuou e, a cada taça de vinho, os comentários direcionados a mim se tornavam mais cruéis. O segredo que eu guardava pesava mais a cada minuto. Deveria eu revelar a verdade? O que fariam se soubessem que cada insulto, cada humilhação, estava acontecendo debaixo do meu próprio teto? Miguel se aproximou discretamente. Senhorita Carmen, há um assunto urgente que requer sua atenção, disse em voz baixa. O que poderia ser tão urgente para Carmen? Zombou Roberto. Faltou lápis de cor? Levantei-me com calma, ignorando o comentário. Com licença. Volto em um momento. No escritório privado, Miguel parecia inquieto. Senhorita, eu não aguento mais ver como tratam você. Você é dona deste lugar. Eu sei, Miguel. Mas preciso entender algo antes de revelar a verdade. Há uma ferida nessa família que está aberta há tempo demais. Olhei pela janela, em direção ao mar escuro, e sussurrei. E acho que estou perto de descobrir por que minha família me odeia tanto. Na manhã seguinte, acordei com o som das ondas quebrando suavemente lá fora e o zumbido constante das máquinas de lavar logo ao lado. O som invadia o pequeno quarto 108, quase como uma ironia, a luz mais bonita do dia derramando-se sobre o espaço mais desprezado do hotel. Levantei-me, vesti uma roupa simples e fui até a varanda privativa da suíte presidencial. Não para invadir, claro, mas porque havia algo que eu precisava confirmar. De longe, vi minha irmã Lucia sorrindo ao lado de Roberto enquanto tomavam um café da manhã servido em bandejas prateadas. Minha mãe já estava com eles, falando alto como sempre, orgulhosa de cada passo da filha favorita. E então, de repente, escutei meu nome. A Carmen nunca foi de ambição, dizia minha mãe com um suspiro. É boa moça, mas, acomodada demais. Acho que até se esqueceu de como é viver com classe. Ou talvez nunca tenha vivido, riu Roberto. Lucia apenas sorriu com complacência, como se perdoasse minha existência por caridade. Aquilo doeu mais do que qualquer palavra. Voltei ao meu quarto com um nó na garganta. Sentia um misto de raiva, tristeza e uma necessidade ardente de me provar, não por vaidade, mas por justiça. Era como se aquela família tivesse se convencido de que eu não era digna, e eu tivesse passado uma vida inteira tentando convencê-los do contrário. Mas talvez estivesse errada. Talvez o erro tivesse sido meu em querer tanto essa validação. Na hora do almoço, chamei Miguel até minha sala reservada.
Ele entrou preocupado, mas firme. Está tudo pronto, senhorita? Assenti. Chegou a hora. Organizamos tudo com discrição. Um evento especial no final da tarde, no salão principal do hotel. A desculpa oficial, uma homenagem surpresa ao fundador do hotel, meu avô. Algo que ninguém poderia recusar. Afinal, todos ali o reverenciavam como um homem de visão e coração nobre. Às 18 horas, o salão estava cheio. Meus tios, primos, pais, Lucy e Roberto, todos presentes, trajados com elegância, como se o evento fosse mais uma oportunidade para exibir seu status. Miguel abriu o microfone. Boa noite, família. Estamos aqui hoje para honrar a memória do Sr. Ernesto Ávila, fundador deste magnífico hotel. Mas também, para revelar algo que ele deixou como legado, um segredo guardado até agora com muito carinho e respeito. Houve um burburinho. Meus pais se entreolharam, curiosos. Minha irmã arqueou uma sobrancelha. Miguel então estendeu a mão e fez sinal para mim subir ao palco. Com vocês, a atual proprietária do Hotel Miramar, Carmen Ávila. O silêncio foi absoluto. Subi os degraus com passos firmes, meu coração explodindo no peito. Segurei o microfone com ambas as mãos e olhei nos olhos de cada um ali. Sim. Este hotel é meu. Meu avô me deixou tudo em testamento, 6 meses antes de falecer. E eu mantive esse segredo não por vergonha, mas por escolha. Eu queria ver como vocês me tratavam quando pensavam que eu não tinha nada. Quando achavam que eu era simples, acomodada, um fracasso. Minha mãe empalideceu. Roberto soltou uma impossível quase inaudível. Lucia, ela apenas me encarou, mas desta vez sem superioridade. Continuei. Durante anos fui o alvo dos seus comentários, piadas e olhares de desprezo. Nunca fui convidada para falar sobre meus projetos, nunca me perguntaram se eu era feliz. Só queriam saber se eu era suficiente em comparação a Lucia, aos outros. E agora, mesmo eu sendo dona do lugar onde vocês estão sentados, sei que isso não muda o que realmente importa. Parei por um momento. O salão ainda estava silencioso, como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Porque o que importa, continuei, não é o dinheiro, nem o status, nem as suítes presidenciais. O que importa é o respeito. E esse, nunca me deram. Desci do palco sem esperar aplausos. Não havia necessidade. Eles não sabiam onde enfiar os rostos. Caminhei pelo salão em direção à porta, sentindo o peso de décadas de menosprezo finalmente se dissolver com cada passo. Do lado de fora, o céu já escurecia. As luzes do hotel se acendiam uma a uma. Miguel me encontrou no jardim, em silêncio. Vai querer manter a família hospedada, senhora? Pensei por um segundo. Sorri. Sim. Deixe-os terminar o fim de semana. Mas amanhã, mude todas as suítes de posição. Como assim? Lucia no quarto 108. Meus pais ao lado da lavanderia. E Roberto, pode dormir no sofá do saguão. Miguel riu, mas sabia que eu estava falando sério. Naquela noite, dormi tranquila pela primeira vez em muito tempo. Não porque eles sabiam quem eu era. Mas porque, finalmente, eu também sabia. Na semana seguinte, com o hotel novamente operando normalmente após a reunião familiar, eu continuei administrando discretamente, como sempre fiz desde que herdei o Miramar. Mas algo havia mudado, não apenas na maneira como minha família me via, mas, mais importante, na forma como eu me via. Pela primeira vez, não me sentia a filha esquecida, a irmã ofuscada ou a prima ignorada. Eu era Carmen. Dono do próprio destino. E do próprio legado. Um dia, enquanto caminhava pelo jardim interno, o mesmo onde tantas vezes me sentei sozinha observando festas familiares que pareciam não ter espaço para mim, encontrei Lucia parada diante da fonte, sozinha. O rosto dela tinha marcas de cansaço, e pela primeira vez notei o que antes eu jamais percebera, uma solidão semelhante à minha. Posso? Perguntei, apontando para o banco ao lado. Ela sentiu, sem dizer nada. Por um tempo, o único som entre nós foi o jorro constante da água. Até que ela disse, com a voz mais baixa que já ouvi sair dela. Eu achava que tinha tudo, sabe? Status, admiração, o orgulho da mamãe. Mas olhando agora, você sempre teve algo que eu invejava sem entender o que era. Virei para ela, surpresa. E o que era? Ela me olhou com lágrimas presas nos olhos. Liberdade. Você viveu de acordo com suas próprias regras. Não buscou se moldar para caber nas expectativas da família. E olha onde chegou, Carmen, sua voz vacilou, você venceu. Sem precisar pisar em ninguém. Ficamos ali, em silêncio, compartilhando uma dor antiga e, talvez, o começo de uma reconciliação verdadeira. Não como irmãs rivais, mas como mulheres que finalmente entenderam seus papéis e erros. Na semana seguinte, recebi uma proposta inesperada. Uma rede internacional de hotéis queria comprar o Miramar por uma quantia absurda. Miguel me entregou o documento com olhos arregalados, e eu levei o fim de semana inteiro para decidir. Na segunda-feira, convoquei uma reunião com os funcionários. Miguel, Antônio, as camareiras, recepcionistas, todos reunidos no saguão iluminado pelo sol da manhã. Este hotel é mais do que uma propriedade para mim, comecei. É símbolo de superação. De raízes profundas. Eu recusei a oferta. O Miramar não está à venda. Pelo contrário, ele vai crescer. Junto com vocês. Houve aplausos, abraços sinceros e até lágrimas. Minha família voltou a me visitar, com menos frequência, mas com mais respeito. Já não era piada da mesa. Era a anfitriã. A mulher que construiu algo por si mesma. E, aos poucos, o rancor foi dando lugar a algo raro, admiração. Não precisei me vingar. Não precisei humilhar ninguém. Porque o verdadeiro poder não está em gritar quem você é, está em viver isso com tanta força, que o mundo se obriga a escutar. E eu vivi. Voltei à mesa com um sorriso sereno, mesmo enquanto meu estômago se revirava com o peso de tantas lembranças. As vozes da minha família soavam ao fundo, mas eu mal as escutava. Em minha mente, só ecoava uma pergunta. Por quê? Por que, desde a infância, eu era sempre tratada como uma peça fora do quebra-cabeça?
A filha esquecida, a irmã apagada, o peso morto da família? Naquela noite, sozinha no quarto abafado ao lado da lavanderia, revirei caixas antigas de cartas guardadas no cofre do hotel, registros deixados por meu avô. Ele era o único que me tratava com carinho genuíno. E, entre bilhetes de negócios e rascunhos pessoais, encontrei o que parecia uma carta jamais enviada, endereçada a mim. Carmen, minha menina esquecida. Se você está lendo isso, então sabe que deixei este hotel para você. Eu vi quem você era, mesmo quando os outros não viam. Sei que cresceu acreditando que havia algo errado contigo, quando, na verdade, o erro estava na forma como eles te viam. Seu coração forte, sua mente criativa, seu silêncio resiliente. Eles não sabiam valorizar isso. Eu tentei protegê-la, mas agora é sua vez de se proteger. E, quem sabe, também de se libertar. A leitura daquela carta partiu algo dentro de mim. Por anos, achei que eu era invisível por falta de brilho. Mas a verdade era outra, meu brilho incomodava. Meu avô via isso. E agora, ali estava eu, dona de tudo, ainda agindo como se pedisse permissão para existir. Era a hora de mudar. No dia seguinte, desci cedo para o café da manhã. Mas, dessa vez, não aceitei a mesa escondida. Fui direto à varanda principal, onde os hóspedes VIP costumavam tomar o desjejum com vista para o mar. Sentei sozinha, ereta, com o rosto voltado para o sol. Os olhares começaram a chegar. Meus primos cochicharam, minha mãe franziu o senho como quem via um estranho ocupando o lugar errado. Mas ninguém teve coragem de me pedir para sair. Até que Miguel apareceu com um sorriso contido. A senhora gostaria do café especial do chefe? Perguntou respeitosamente. Sim, por favor, respondi, ainda sem desviar o olhar do mar. Pouco depois, o próprio Antônio surgiu com uma bandeja. O aroma era perfeito, familiar. Ao servir o prato, ele se inclinou e disse em voz baixa. Eles estão todos falando. Querem saber por que a senhora está aqui. E vão saber. Respondi com firmeza, levantando os olhos. Mas no meu tempo. No meu ritmo. A oportunidade surgiu à noite. Uma tempestade desabou sobre a costa, e a família se reuniu no salão principal para o jantar. A energia oscilava com um vento forte e relâmpagos iluminavam o ambiente com flashes dramáticos. Como em um teatro prestes a revelar seu ato final. Levantei-me antes da sobremesa. Peguei uma taça de espumante e bati suavemente com a colher, pedindo silêncio. Quero dizer algumas palavras, comecei, olhando cada um nos olhos. Sobre este hotel. E sobre mim? Minha mãe revirou os olhos. Roberto sussurrou algo e riu. Todos sabem que esta reunião é importante para vocês. Mas há algo que não sabem. Este hotel, o Miramar, agora pertence a mim. O silêncio caiu como um raio. As expressões variavam entre descrença, choque e puro desconforto. O que você está dizendo? Disse Lucia, com a voz falha. O que estou dizendo, continuei, é que, 6 meses atrás, nosso avô me deixou este hotel. Ele viu em mim algo que ninguém aqui jamais viu, valor. E, desde então, tenho observado. Cada piada, cada desprezo, cada tentativa de me diminuir, tudo sob meu teto. Minha mãe abriu a boca para protestar, mas Miguel entrou, trazendo documentos. Está tudo aqui, dona Carmen, disse ele, entregando-me os papéis oficiais. Como a senhora solicitou. Continuei. Durante anos me calei, tentando entender por que eu era invisível para vocês. Mas hoje, finalmente, entendi, não era eu que era pequena. Vocês é que têm medo do que não conseguem controlar. Medo de alguém que não grita, mas constrói. Que não disputa, mas supera. Levantei minha taça. A nova dona do Miramar. E ao fim do silêncio. Terminei meu brinde com um gole firme. O estrondo de um trovão parecia marcar o fim de uma era. E no fundo do salão, entre o cheiro da chuva e o silêncio constrangido, vi um quadro do meu avô. Sorri para ele. Finalmente, eu era vista. Naquela noite, ninguém mais disse uma palavra. Meus pais, minha irmã, os primos, todos pareciam estar em transe, digerindo a revelação como quem morde uma fruta amarga demais. A tempestade lá fora se acalmava aos poucos, mas o verdadeiro vendaval agora era interno, dentro de cada um deles. Eu podia sentir. Enquanto os convidados se recolhiam, tomei a liberdade de caminhar sozinha pelo hotel. Cada corredor, cada detalhe nas paredes, os quadros que mandei restaurar, os jardins que havia ordenado refazer com flores que minha avó amava, tudo era uma extensão de mim. Tudo era uma lembrança viva do que eu havia construído em silêncio e de como, mesmo ignorada, nunca deixei de crescer. No dia seguinte, o café da manhã foi estranho. Não porque fui ignorada, pelo contrário, todos pareciam querer medir cada palavra, como se andassem sobre cacos. Minha mãe me lançou olhares furtivos. Lucia não conseguia manter contato visual. Roberto murmurou um bom dia sem ironia, o que, vindo dele, era quase um pedido de desculpas. Miguel me esperava no saguão com o relatório da noite e uma pergunta. Vai expulsá-los hoje? Sorri, tomando o papel das mãos dele. Não. Ainda não. Vai perdoá-los? Também não. Não com palavras. Mas com tempo. Poder, descobrir, não é fazer os outros sofrerem como fizeram você. É ter a chance de fazer isso, e escolher não fazer. Era fácil humilhar quem me humilhou. Mas eu não queria espelhos, queria portas. Janelas. Saídas. Liberdade. Ao meio-dia, convoquei todos para a sala de reuniões do hotel, a mesma que eu havia usado em segredo para tomar decisões nos últimos meses. Sentaram-se em silêncio, desconfortáveis, esperando uma sentença que nunca veio. Vocês têm 2 opções, comecei, em tom firme. A primeira, podem ir embora hoje mesmo e esquecer que esta viagem existiu. Esquecer que fui dona de algo, que desafiei suas expectativas. Podem voltar para suas rotinas com as mesmas crenças que sempre tiveram. E a segunda? Perguntou meu pai, hesitante. A segunda é ficarem até domingo, como planejado. Mas com uma condição, vocês conhecerão este hotel por inteiro. Não como hóspedes privilegiados. Mas como pessoas comuns. Trocarão de quartos.
Visitarão a lavanderia, a cozinha, conversarão com os funcionários. E, acima de tudo, ouvirão minha história. Do meu jeito. Lucia cruzou os braços. Roberto torceu a boca, prestes a protestar. Mas minha mãe foi a primeira a baixar a cabeça. Se essa é a condição, aceitaremos. Aquela tarde foi como assistir a um teatro ao contrário. Minha irmã foi levada ao quarto 108. Quando viu a vista para os fundos e escutou o barulho das máquinas, empalideceu. Meus pais dormiram numa suíte menor, sem varanda. Meus primos tiveram que ajudar na cozinha durante a sobremesa do jantar. Cada um, a seu modo, começou a sentir na pele aquilo que eu suportei durante anos. Mas o mais impressionante não foi o desconforto. Foi o silêncio. Pela primeira vez, vi vergonha nos olhos deles. Vi perguntas não ditas, pedidos de desculpas presos na garganta. E mesmo assim, não os pressionei. Apenas esperei. No último dia, nos reunimos no terraço, com vista para o mar. O sol se punha tingindo o céu com cores que pareciam saídas de uma pintura. Havia algo solene no ar. Carmen, disse minha mãe, enfim, seu avô via em você algo que nós não soubemos ver. E talvez, por orgulho, por ignorância, não quisemos ver. Lucia se aproximou. Eu te julguei. Por tanto tempo. E talvez fosse inveja. Da tua calma. Da tua verdade. Da tua força. Sinto muito. Olhei para ela por longos segundos. A dor antiga ainda estava lá, mas agora era acompanhada por algo novo, compreensão. Vocês não precisam pedir perdão. Não com palavras. Mas com mudança. Eles assentiram. Alguns choraram. Eu, não. Minhas lágrimas haviam secado há anos. Naquela noite, enquanto os últimos carros deixavam o hotel, fiquei na varanda principal observando as luzes da estrada sumirem na distância. O Miramar, meu refúgio secreto, havia se tornado algo maior, um espelho. Um palco. Um renascimento. Peguei o celular e abri a galeria. Toquei na última foto com meu avô, os dois sorrindo na frente do jardim. Consegui, vô. Mas do meu jeito. Guardei o telefone. Respirei fundo. E pela primeira vez em décadas, me senti inteira. E assim termina a história da Carmen, a filha invisível, esquecida nas sombras da própria família, que um dia decidiu não apenas observar, mas mostrar quem ela realmente era. O que começou com mais uma viagem familiar, terminou como um ajuste de conta silencioso e elegante. Carmen não gritou, não revidou com ódio, não jogou sua vitória na cara de ninguém. Ela apenas mostrou. E fez todos sentirem. Sabe aquela frase, a melhor vingança é o sucesso? Carmen levou isso a outro nível. Agora eu te pergunto. E se fosse com você? Você conseguiria manter o segredo até o fim? Ou sentiria a tentação de esfregar a verdade na cara de quem sempre te menosprezou? Conta pra gente aqui nos comentários. E se essa história mexeu com você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda vem muita história real absurda por aqui. Até o próximo episódio do Curtas do Reddit.